domingo pela manhã, eu estou em casa e eu e a Maristela nos preparamos para fazer um churrasquinho para os nossos netos, na esperança de que venham almoçar conosco hoje aqui. Mas o texto que eu preparei, que eu escrevi hoje, nessa série de textos, comentários sobre o que acontece no Brasil, é sobre o congelamento dos investimentos e os seus efeitos na degradação da saúde pública no país. Deixa eu arrumar um pouquinho mais a nossa câmera aqui, assim, acho que ficou melhor. É claro que temos assuntos prementes, essa bobagem de colocar o Exército no Rio de Janeiro, um Exército que não tem infiltração na criminalidade, não tem informações, o interventor não vai conseguir comandar a Polícia Civil e a Polícia Militar, que de resto já estão infiltradas pela criminalidade também. Eu chamava a atenção de vocês num videozinho anterior pela existência dos cassinos que são proibidos no Brasil, os cassinos clandestinos. Existem centenas em São Paulo e no Rio de Janeiro. E eles só existem porque eles têm a complacência da Polícia Civil e da Polícia Militar. Na verdade, a informação que a gente tem é que são delegados e oficiais da Polícia Militar que são os donos ou dão cobertura para esses cassinos. Mas isso é uma coisa de domínio público, né? Eu acho que mal para o Exército essa sua utilização, mal para a sua imagem, porque ele passa a ser confundido com o governo. E um governo que não tem nada que o recomende, objeto de 1000 denúncias e de erros na condução da política que levam ao entreguismo, o aviltamento da visão do Brasil como nação e como nação solidária, como Estado social. Mas vamos lá, vamos ao texto que eu me propus sobre a influência do congelamento do orçamento da União na saúde pública do país. Eu aproveitei esses dias, pós-carnaval, para fazer um resumo rápido do governo Temer desde o impeachment. Começarei, então, a análise por um projeto vital para a economia e para a sociedade, porém pouco compreendido pelo povo, já que a grande imprensa praticamente omitiu uma discussão isenta a respeito disso. Aliás, isso nunca é efeito apenas da ignorância. É, sobretudo, objeto da má-fé da mídia orientada pelos interesses do capital financeiro. A imprensa praticamente não debateu o projeto de congelamento do orçamento primário por 20 anos, porque é sócia dos interessados nele, ou seja, o grande capital e o sistema financeiro. Portanto, vamos esclarecer o que está ocorrendo. Esse projeto visa a congelar os gastos públicos de interesse social, a fim de que sejam garantidos apenas os pagamentos da tal dívida pública. Uma dívida pública que nunca foi auditada e que está na mão de bancos e do número mínimo de rentistas que se valem dela para concentrar a renda e enriquecer cada vez mais. Áreas como a saúde, a educação, a segurança, a habitação devem ser congeladas, foi o objetivo da tal emenda constitucional, por 20 anos. É a maior extravagância que temos na administração pública em todo o mundo e em qualquer tempo. Jamais se viu uma coisa igual a esta. Imagine que nas áreas de educação, saúde, essenciais para o bem-estar do povo, haja crescimento populacional. Não há mais investimento. Já é ruim, mas o investimento está congelado. Ou simplesmente que os custos dessas áreas aumentem. Não pode ampliar o investimento, portanto, a ação irá diminuir a ação na saúde, na educação e tudo mais. O resultado vai ser uma degradação fantástica desses serviços, que já não são bons no Brasil. Com isso, como isso não foi explicado, o povo não reagiu, o povo não entendeu ainda o que aconteceu.
mesmo porque a manipulação da imprensa e do Congresso chegou a extremos nunca vistos na nossa história. As consequências, contudo, desse congelamento serão brutais. Serviços de educação e de saúde, para ficar apenas nesses, já se encontram, eu insisto, em níveis deploráveis em todo o país. Com o estrangulamento orçamentário imposto pelo Meirelles e pelo Temer, a situação será muito pior. Contra isso, nós só temos uma saída. Eu apontei a problemática, vou tentar ir para a solucionática, como dizia o Garrincha em campo, depois das explicações da maneira com que conseguiriam a vitória feita pelo técnico da seleção. Contra isso, nós temos uma saída, e só uma saída: o referendo revogatório. Isto é, a anulação dessas medidas do Temer a partir das próximas eleições. Contudo, para que isto aconteça, os progressistas, os nacionalistas, os verdadeiros patriotas, o eleitor consciente precisa ganhar estas eleições. Precisa ganhar as eleições presidenciais e as eleições do Congresso. E eu espero que tenhamos eleições, porque me assustei com essa história da intervenção federal comandada por um militar no Rio de Janeiro. Isso pode ser o prenúncio de levantar a bandeira da moralidade por um governo que não é moral e impedir as eleições. Precisamos antes combater a criminalidade com um regime mais duro. Minha gente, o que estão fazendo com o nosso Brasil? Mas vejo como perspectiva razoável para retomarmos a dignidade nacional uma eleição de um presidente nacionalista, progressista, bons deputados federais, bons senadores e, posteriormente, o referendo revogatório para restabelecermos a dignidade e o Estado Social no Brasil. Bom domingo para vocês.